Eu não gosto de receber visita. E não, não é falta de educação. Antes de você me julgar, fica até o final do vídeo porque talvez você também pense nisso. Mas muitas vezes nunca teve coragem de falar. A gente foi ensinado a receber visita, que receber visita é bonito, que é ser educado, que a casa tem que estar sempre aberta, que a gente tem que oferecer sempre o melhor para todo mundo. Mas isso era em uma outra época. E realmente isso aí já passou. Hoje a realidade é completamente diferente, mas tem muita gente que ainda acha que continua a mesma coisa. Hoje todo mundo trabalha demais, trabalha muito, todo mundo tá exausto, tá cansado e muitas vezes não vê a hora de chegar em casa. E a nossa casa virou o único lugar de refúgio, lugar de descanso. E mesmo assim, tem gente que simplesmente aparece, faz aquela surpresa, sabe aquela surpresa desagradável? Sem avisar, sem perguntar. Na minha opinião, sem respeito nenhum. Até porque hoje a gente tem celular, tem como ligar, tem como enviar uma mensagem e perguntar se a gente pode receber, né? Então isso pra mim realmente não faz sentido. Eu acho falta de educação chegar sem avisar. Se tu já passou por isso e tá te identificando aí com esse assunto, já curte esse vídeo, porque tem muita gente vivendo isso e fingindo que tá tudo bem. Aliás, eu conheço muitas pessoas aí que recebem visitas, mas que depois, quando a visita vai embora, fala mal. Eu prefiro não receber. Eu lembro de algumas situações, enquanto eu morava com a minha ex-sogra, em que sempre tinha gente na casa. Durante a semana, final de semana, sempre tinha gente chegando. Começava com chimarrão, virava almoço, depois virava janta. Gastos assim intermináveis. Só que isso, claro que ninguém vê, né? Ninguém sabe de onde está saindo tudo aquilo e também a visita aí nem quer saber disso. Mas quem está dentro de casa com certeza sente, porque além dos gastos, além do tempo, ainda tem o cansaço, né? E a falta de privacidade, porque tem aquelas visitas que chegam e não sabem mais a hora de ir embora. Eu via isso muito. Inclusive, no tempo que eu morei no mesmo terreno da minha ex-sogra, era o inferno da minha vida. Eu tive meu filho e todas as visitas, então, né, que iam na casa dela, automaticamente eram minhas visitas também. Quando meu filho nasceu, então, nem se fala, porque a desculpa, então, era ver o meu filho. Eu não tinha paz, eu tinha que ficar com a casa fechada caso eu não quisesse receber. Mas não tinha saída. Ela sabia que eu estava em casa, então ela carregava as pessoas para lá. Eu não tinha privacidade, eu não podia estar mais à vontade, não tinha nada. E as pessoas iam entrando e saindo e ficando. Tipo, a visita dela era minha visita também. E se ela vivia cheia de visita, eu não preciso nem dizer, né? Que a minha casa sempre era um entra e sai. Às vezes eu surtava, ficava louca porque, pô, criança pequena, toda aquela situação e a gente tendo que se organizar e toda hora chegava alguém, aí tinha que preparar um chimarrão, tinha que preparar as bolachinhas e tal, e ficar servindo, saía um, entrava outro. E se não tivesse tratando bem, nossa, era falta de educação, é porque eu era chata, é porque eu era bruxa, um monstro. E por muito tempo eu acabei tendo que engolir, porque afinal de contas eu estava morando no pátio dela, eu estava ali naquela situação, então não tinha muita escolha, mas dentro de mim algo me dizia que o dia que eu saísse dali, eu não queria mais ver ninguém na minha frente. E era muito real. Quando eu era mais jovem, então, e nessa época também, eu acabei me acostumando e olhando e vendo que talvez fosse legal, porque como minha família era muito desestruturada, eu achava que essas visitas, as pessoas procurando sempre, era sinônimo de união, de amizade, de querer bem. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Muitas vezes não é conexão, é hábito, comodidade, falta de limite. Às vezes a pessoa tá na casa dela, não tem o que fazer e pensa, vou lá na casa da Aline, porque lá eu tomo um café, lá eu já aproveito e já janto, então eu não tenho nada para fazer na minha casa. Muitas vezes porque não quer simplesmente fazer nada e ainda quer dar uma volta.
Tem gente que vai para falar da vida dos outros, tem gente que vai para pedir dinheiro, tem gente que vai por vários motivos, né? Ou simplesmente só para ver como tá a tua casa, como tá a tua vida, para saber como tá teu trabalho, como tá o teu relacionamento. Isso, gente, cansa demais. Chega uma hora que tu se esgota. Então, eu escolhi diferente. A partir do momento que eu saí de lá, eu disse para mim mesma que quando eu morasse na minha própria casa, eu não queria mais isso. Eu não receber mais visitas a não ser que eu convidasse. E quando eu convido, eu recebo super bem. Eu preparo bolo, preparo brigadeiro, preparo chá, café, chimarrão. Eu faço tudo o que eu posso. Mais visita surpresa, eu não abro a porta. Faço de conta que não tô, enfim. E na minha opinião não é grosseria. Eu acho que é um limite. Hoje as pessoas já sabem que sem me avisar não precisa vir. Mas por muito tempo foi muito difícil. Porque não é só sobre a visita. É também sobre a energia. É sobre o teu tempo. E é sobre a tua paz. Porque quando tem alguém na tua casa, muda completamente a tua rotina. Quando tua casa está sempre cheia, tu também está envolvido na vida dos outros, muitas vezes sem nem querer. As pessoas ficam te informando de coisas que às vezes tu nem quer saber e não te interessa. E muitas vezes tu te envolve em problemas que não são teus, em situações que não são tuas, e mesmo que tu tente não se envolver, tu acaba se envolvendo. Eu sou uma pessoa que sou esponja, então eu acabo absorvendo o problema dos outros, depois aquilo fica na minha cabeça, né? Tentando achar uma forma de resolver. Então, eu não quero mais saber disso. Aliás, faz muito tempo que eu não quero saber disso. E aí eu te pergunto aí pra ti, quantas vezes tu já recebeu alguém sem querer receber? Eu tenho certeza que tu já recebeu alguma vez, ou várias vezes, ou ainda recebe. Quantas vezes disse sim, quando na verdade queria dizer não? Isso é limite. Com certeza é quando a gente começa a impor esses limites que a gente é julgado, mas a gente diz sim pra gente e não pros outros. Se dar bem com as pessoas não significa abrir a porta para todo mundo. Isso precisa ser uma escolha. A gente precisa se preservar hoje em dia e escolher bem quem a gente traz para dentro da nossa casa. E não por obrigação, simplesmente porque de fato a gente gosta daquela visita, daquela pessoa. Hoje eu escolho a minha paz, eu escolho o meu silêncio, eu escolho quem entra. E isso mudou completamente a minha vida, para muito melhor. Para mim, eu consigo organizar os meus dias, eu consigo organizar tudo e não tem nenhuma surpresa. Comenta aqui, tu gosta de visita ou só aprendeu que precisava gostar? Ou ainda prefere estar na casa dos outros? Como que é a tua relação com visitas? Porque eu acho que muito vem do que a gente aprendeu e a gente vai levando adiante. Tem pessoas que gostam da casa cheia e eu não tenho nada contra isso, mas isso vai de pessoa para pessoa. Eu realmente não gosto, não recebo, sinto uma energia muito negativa em algumas visitas. Quando eu comecei a sentir isso com parentes muito próximos, eu realmente entendi que era o momento de me afastar. Como eu disse em outro vídeo, no vídeo Família Tóxica, eu forcei muitas visitas, eu forcei muitos encontros, mas esses encontros e essas visitas sugavam completamente a minha energia. Teve vezes que eu deixava tudo pronto, tudo preparado, sabe, para ter aquela relação familiar. Depois, quando eu ia embora, além de toda a bagunça, além de todos os problemas que eu ficava pensando, de que forma eu poderia ajudar, enfim, eu ainda ficava muito mal, muitas vezes durante a semana toda. Então, eu escolhi não receber mais visita, ter um contato mínimo, porque eu acredito que essas pessoas que não te fazem bem, né, que tu não se sente bem, a gente precisa se afastar de alguma forma. É um ato de coragem também, porque a gente é julgado. Com certeza essas visitas aí que não vêm na tua casa, elas estão indo aí na casa dos outros falar de ti, mas pra mim não tem problema nenhum. Eu não me preocupo com isso,
porque a minha casa é o meu lugar onde eu tenho paz, harmonia com os meus filhos, onde a gente faz as nossas coisas, e quando eu escolho receber alguém, com certeza essa pessoa vai querer voltar mais vezes, porque ela vai ser muito bem recebida. Então sim, eu não recebo visitas, eu espero que se tu tá assistindo esse vídeo, tu não te force mais e para com essa história de que é educação. Educação é o que tu tem que ter contigo, de entender que quando tu tá recebendo uma visita que tu não quer e quando tu tá dizendo sim quando tu quer dizer não, tu tá ultrapassando todos os teus limites, ou seja, tu não tá te respeitando. Se esse vídeo fez algum sentido para ti, clica no gostei, compartilha com alguém que precisa ouvir e eu te espero no próximo. Um beijo, até mais!